Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é o domingo de Ramos, dia em que Jesus entrou em Jerusalém, dando início à semana da sua paixão, os seus últimos dias na terra. Vejamos como foi essa entrada de Jesus em Jerusalém, ouvindo a leitura do texto de hoje, do Evangelho de João, capítulo 12, versículos 12 a 16, que eu passo a ler agora. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando em Jerusalém. Então, eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, depois de ter ressuscitado o seu amigo Lázaro, Jesus vai para Jerusalém e centenas de pessoas que já tinham conhecimento dos milagres de Jesus, que já foram curadas e, quem sabe, a fome saciada, que se encheram de esperança ao ouvirem as pregações de Jesus e os seus ensinamentos, e que ficaram sabendo que Jesus havia ressuscitado Lázaro, saem de encontro numa euforia, com ramos de palmeiras, e começam a gritar. Saem de encontro a Jesus e começam a gritar: que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel. Porque viram em Jesus o cumprimento das profecias do Antigo Testamento que dizem: veja, aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Meu amigo e amiga, Jesus entra, sim, como rei em Jerusalém. O centro da vida social, política e religiosa judaica. Ele entra montado num jumentinho sem nada. Humilde, pobre, para mostrar que ele está do lado daqueles que sofrem. Está do lado daqueles que são colocados de lado, marginalizados, que não têm vez e nem voz.
que não conseguem ver um sentido em suas vidas, que pagam altos impostos e não têm direito à saúde e a uma vida digna. Jesus vem como um rei humilde, esvaziado. Tão humilde, tão esvaziado, que uns dias depois ele se inclina, se ajoelha para lavar os pés dos discípulos. Sua entrada em Jerusalém mostra que o poder e a força que ele tem não está nas armas, não está em oprimir as pessoas, mas está no esvaziar-se, ter a condição de abaixar-se até a nossa situação e nos servir. O seu reinado será e é regido pelo amor, pela humildade, pela solidariedade, pela justiça e pela igualdade entre as pessoas. Ninguém precisará se curvar diante dele, porque é ele quem se curva diante de nós, é ele quem se curva a nosso favor, a favor das pessoas, para servi-las com o seu imenso amor e o seu imenso perdão. Ele é rei. Mas o seu governo, o seu reinado, será de inclusão, de compaixão pelos fracos, de compaixão por aqueles que já não têm mais esperança, de compaixão por você, meu amigo e amiga, que se sente abatido, abatida, desanimado, desanimada, achando que agora é o fim de tudo. Ele se ajoelha diante de você para servir a você, para lavar os seus pés, ou seja, para fazer você uma pessoa bem-aventurada. E ele serve com compaixão, para que haja respeito e dignidade entre cada pessoa, entre cada um de nós. E assim, esvaziado e humilde, Jesus entrou em Jerusalém e quer vir a nós, hoje em dia. Ele não vem diferente, é assim que ele vem. Mas, lamentavelmente, muita gente ainda quer um Cristo com um forte aparato bélico para vencer à força as batalhas. O mundo de hoje nos ensina a olharmos para aqueles que se sobressaem, para os que têm mais influência, que detêm o poder de decisão em suas mãos, para os assim chamados famosos, para os vencedores. Só que, com sua entrada em Jerusalém, Jesus, montado num jumentinho, nos ensina a olharmos não para os famosos, mas para os perdedores. A olharmos para aqueles que gritam por direitos,
por saúde, por respeito, por emprego, por esperança, por amor, por solidariedade, a olharmos para aqueles que não sabem mais o que fazer com suas dores, com seu luto, com suas angústias. Ele nos ensina a olharmos para essas pessoas, para os sofridos por causa dessas enchentes que deu esses dias, ontem e hoje, no sul do estado do Espírito Santo, onde pessoas sumiram e ainda não acharam, pessoas de luto, com coração partido. Jesus nos ensina a olharmos para essas pessoas, para aquelas pessoas que perdem tudo também na seca. Ele nos ensina a olharmos para as crianças órfãs de pai e mãe por causa do narcotráfico, para a mãe e o pai enlutados por causa de um filho assassinado na porta de sua casa. Essas pessoas não serão chamadas pelo mundo de famosas, não, porque são perdedores. Mas recebem o olhar compassivo e misericordioso de Deus. E Ele nos ensina a nós também olharmos com nossos olhos de misericórdia, de compaixão para essas pessoas. Porque esses irmãos e irmãs serão chamados por Jesus de bem-aventurados. Pessoas assim, não famosas, vamos botar assim, perdedores, entre aspas, é que foram ao encontro de Jesus. Há mais de 2000 anos atrás, quando ele vinha para Jerusalém e o aclamaram de rei de Israel e gritaram desesperadamente, Hosana a Deus, usando uma expressão do Antigo Testamento, Hoshiachna, Hosana, que quer dizer, ajuda-nos, resgata-nos, salva-nos. Aquelas pessoas, e muitas pessoas hoje em dia, gritam, pedem ajuda, porque não tem ninguém que olhe para elas, por elas. Gritam porque dizem, estamos abandonados em nossa miséria, não temos ninguém para nos defender, somos como ovelhas desgarradas sem pastor. Estamos doentes e temos que enfrentar filas em hospitais, e quando chegamos no hospital, ainda dependendo do caso, somos mal atendidos, tratados como coisa, como elemento, como objeto. Mas essas pessoas também gritam Hosana, que no Novo Testamento é um grito de louvor e de gratidão, como sinal de esperança e de gratidão que só Jesus merece receber. Porque, meu amigo, apesar de tudo, a gente nunca deve deixar de agradecer, mesmo se você sente o chão fora dos seus pés. Agradeça. Mas, pastor, agradecer com todo esse sofrimento? Sim, agradeça, porque você, eu, todos nós, temos um Deus que vela por nós, que olha por nós, e Ele nos responde, Ele nos ajuda. Creia nisso, porque se a gente não puder crer nisso, vamos crer em quê? Creia nisso. Meu amigo,
É domingo de Ramos. Mais de 2000 anos se passaram e, lamentavelmente, Jesus ainda continua ouvindo os gritos de Hoshiarna, de Hosana, de salva, socorre, ajuda-nos. Ainda hoje, ele nos ouve gritando para ajudar, para socorrer, para que pessoas não sejam mortas porque defendem a vida. Hoje ainda pedimos socorro, Hoshiarna, para que famílias sejam mais unidas e tenham mais tempo para o diálogo, para que Jesus Cristo transforme nossos corações, para podermos transformar os sinais de morte, de violência, de desrespeito, de ganância, de ódio, em vida digna e justa. Para que a palavra de Deus seja usada para orientar e ensinar os caminhos de Deus e não ser transformada em plataforma política ou de interesses pessoais. Para que os templos sejam realmente sempre o local de encontro com Deus e não uma casa de negócios. Para que toda a criação de Deus seja preservada, para que os negros não sofram racismo, para que não haja mais violência contra as mulheres, para que os índios vivam em paz em suas terras, para que nossa sociedade seja justa e não classista, para que os governos se preocupem com o bem-estar das pessoas. Para termos uma vida digna num mundo sem males. Que gritemos, salva-nos. E aprendamos também louvar e glorificar a Deus por Ele ter enviado seu Filho Jesus Cristo a nós para nos libertar daquilo que nos faz sofrer. Jesus será sempre o nosso Deus em pessoa. Aquele Jesus que entrou humilde e esvaziado em Jerusalém. E assim como ele entrou em Jerusalém, ele vem entrando todos os dias em nossas vidas. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode deixar o seu comentário, você pode compartilhar com quem você quiser. E como sempre eu faço a campanha do meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer, você também pode se inscrever ali. E eu quero desejar a você e a sua família uma abençoada Semana da Paixão. E nós vamos nos ver novamente, então, na sexta-feira da Paixão. Então, até lá.